Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, esse nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus, que vamos fazendo um dia, 2 dias, 3 dias, até virar um hábito na nossa vida, uma virtude que vamos adquirindo para a maior glória de Deus, para sermos um ser humano melhor, para fazermos o mundo melhor ao nosso redor. Que maravilha é essa, não é, irmãos? Experimentar juntos o poder da Palavra de Deus na nossa vida aqui no canal da RCC BH. Já peço para você curtir, compartilhar, comentar, inscrever, a maneira que nós temos inspirada por Deus para poder fazer com que o Evangelho chegue até os confins do mundo. Porque hoje é dia de festa, hoje é dia de apóstolo, hoje é dia de evangelista, hoje é dia de quem assumiu esse chamado de anunciar o Evangelho até os confins do mundo. Hoje é dia 21 de setembro. Estamos na segunda-feira da 25ª semana do tempo comum, festa de São Mateus, apóstolo, evangelista, ele que era cobrador de impostos, uma pessoa assim detestada pelos judeus, pecador, mas Jesus com ele não tem dessa. Foi lá, chamou, transformou em apóstolo, em evangelista, como nós vamos ver hoje. Eu quero saber você, qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Vamos dar um presente para São Mateus, escutando, refletindo juntos o Evangelho segundo São Mateus, que, segundo a tradição, ele mesmo escreveu. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Mateus 9, 9 a 13. Vamos juntos celebrar, presentear São Mateus com a nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse dia. Obrigado, Senhor, por hoje ser um dia de festa, um dia de alegria, um dia de celebrar a nossa raiz, o nosso fundamento, porque nós somos Igreja Católica Apostólica, viemos dos apóstolos. Obrigado, Senhor, por essa graça de podermos celebrar os apóstolos de ontem e também os apóstolos de hoje. Para isso, derrama sobre mim, derrama sobre nós a Tua unção, Senhor. Vem, Espírito Santo, o mesmo Espírito que guiou e conduziu os apóstolos, que tem guiado e conduzido a igreja em todos esses anos. Vem hoje, nesse tempo, guiar e conduzir a nós, pequeno rebanho, pequena igreja, que nos reunimos em torno da Palavra de Deus, aqui na internet, aqui no YouTube. Amém. Glória a Ti, Senhor. Primeiro degrau espiritual, como você sabe, nesse método que vamos subindo os degraus da escada espiritual até chegar mais perto de Deus. O primeiro degrau é a leitura, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa:
quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então usar a nossa imaginação para que a gente possa recriar essa cena. Na verdade, são duas cenas que são narradas hoje. A primeira começa no primeiro versículo, versículo 9. Jesus estava lá passando, vai imaginando aí, eu estou imaginando aqui. Jesus passando lá em Cafarnaum, passando pelas ruas, e de repente, como é que o texto começa? Jesus viu um homem. Como é que o texto começa? Jesus viu um homem. O que isso quer dizer? Que ele toma a iniciativa. Ver aqui na Bíblia quer dizer preocupar, estar atento, quer dizer se voltar, quer dizer procurar, saber, conhecer, experimentar. Jesus viu Mateus. Quer dizer que naquele momento, de certa forma, ele já escolheu, ele já separou, ele já distinguiu aquela pessoa que tinha um nome chamado Mateus, mas que Jesus viu como um homem, como uma pessoa completa, como um ser completo, não apenas como ele era visto pelas outras pessoas. E como é que ele era visto? Ele era um cobrador de impostos. Cobrador de impostos era visto como uma pessoa avarenta, corrupta, gananciosa, materialista. E Jesus viu ele assim mesmo. E assim mesmo foi ao seu encontro. Continua o texto falando que Mateus estava sentado. Esse sentado na coletoria de impostos dá a ideia de alguém que está paralisado, que está preso àquela vida velha, àquela vida talvez de pecado, agindo e cumprindo como os judeus viam, como os judeus percebiam, como uma pessoa pecadora, como uma pessoa impura. Mas Jesus escolheu ele assim mesmo. E ele diz uma palavra. Olha para Mateus, viu, olhou e chamou. Segue-me. Só isso que Jesus falou. Segue-me. E o que Mateus fez? Escutou o chamado de Jesus, se levantou e seguiu. Então Mateus toma duas atitudes. A primeira é se levantar. O que quer dizer se levantar? Ele que estava sentado se levantou, quer dizer saiu da vida velha, saiu da situação de pecado, saiu daquilo que diante das pessoas era algo ofensivo, era algo pecaminoso. Ele saiu desta vida velha. Mas não apenas saiu da vida velha como tantos no Evangelho, ele se colocou no seguimento de Jesus como um discípulo. Saiu da vida velha e assumiu a vida nova de discípulo. Olha que maravilha, irmãos, o momento mais importante talvez da vida de Mateus, narrado em um versículo, que concentra toda a profundidade da sua vocação. E de fato Mateus se levanta e vai já fazer um jantar, um almoço, um banquete para Jesus. E Jesus chama os seus amigos, os discípulos, e Mateus, provavelmente feliz com esse chamado, com essa oportunidade de uma vida nova, chama também os seus amigos, outros coletores de impostos. E aí fica lá naquela mesa, Jesus com seus discípulos, os publicanos que cobravam impostos e os pecadores
que eram pessoas que diante dos judeus não cumpriam plenamente a lei e por isso se tornavam impuras. O que quer dizer estar à mesa? Quer dizer a intimidade, quer dizer a amizade. Quando Jesus se senta à mesa com os pecadores, ele está falando que ele desce a condição de pecador e permite que os pecadores tenham comunhão com Deus, sejam chamados amigos de Deus. E os judeus, claro, reclamam: como é que seu mestre faz isso? Senta-se à mesa com pecadores, com cobradores de impostos, e Jesus usa a metáfora do médico. Mas olha que médico maravilhoso, um médico que vai ao encontro dos doentes. Porque Jesus veio para curar os doentes do pecado, os doentes da morte, curar o corpo, curar a alma, curar a vida. Ele veio para salvar. Quem? Os pecadores, aqueles que se sentem necessitados da salvação. Agora, os que se acham justos já não precisam da salvação segundo eles mesmos. E aí, nesse contexto, Jesus tem pouco a fazer. Mas o importante é que ele, como cita em Oséias, sempre usa de misericórdia. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O que isso quer dizer para os judeus? Que ele está cumprindo a lei, sim. Se eles estão preocupados com as regrinhas, com detalhes, Jesus vai para o essencial. E o essencial é agir com misericórdia. Acolher a miséria do outro na sua entranha e dar passos rumo ao alívio, a cura e a salvação dessas pessoas. Que maravilha de chamado, que maravilha de resposta. E assim já vamos passando nós para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou procurar perceber o que o texto me diz e vou escutar o que Deus me fala pessoalmente nesse texto. Inspirado e conduzido pelo Espírito Santo, hoje, quem está passando pela minha vida, pela minha história, é Jesus. E esse cobrador de impostos que está sentado esperando a vida passar, sou eu. Então eu vou perceber que Jesus olha para mim, porque Ele me conhece mais do que eu sou conhecido. E esse olhar de Jesus é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, porque Ele me ama mais do que a mim mesmo. E assim eu vou me deixando olhar por Jesus. Eu vou me deixando amar por Jesus. Se você quiser, até feche os seus olhos e sinta e experimenta o olhar de Jesus que distingue hoje você. Por inteiro você, homem. Por inteiro você, mulher. Porque Ele não me vê como os outros me veem, e como eu sou conhecido, talvez como um pecador, talvez com tantos limites, talvez com tantas fraquezas e necessidades e realidades. Mas Jesus olha para mim e me percebe assim. E eu sentado na coletoria da minha vida, vou perceber onde é que eu me perdi. Mateus se perdeu talvez com a corrupção do dinheiro, e eu? Onde é que eu estou sentado? Onde é que eu estou paralisado? E assim percebo que Jesus me chama. Como é que eu me chamo? Como é que é o seu nome? Fala o seu nome. Jesus falou a Mateus. E ele fala para mim hoje: Rodrigo.
E ele fala para você, diga o seu nome. Segue-me. Só isso que ele fala. Segue-me. Vem caminhar comigo. Vem ser meu discípulo. E eu poderia, diante desse chamado de Jesus, falar assim, eu? Tão limitado, tão frágil? Tem certeza que sou eu que o Senhor está chamando? E Jesus fala, segue-me. Porque ele não olha a limitação, ao contrário, como diz lá no 2 Coríntios, esse tesouro ele coloca em vasos de barro. Por quê? Para que a gente saiba que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Eu vou me reconhecendo como um vaso de barro, mais um vaso chamado por Jesus. E a que é que ele me chama hoje? Na minha realidade? No meu estado, no meu momento? Como é que ele entra na minha vida? Hoje, de uma maneira nova? Eu que tantas vezes tento negociar com Jesus. Ah, Jesus, eu te dou minha doença, mas o tempo é meu. Ah, Jesus, eu te dou essa dificuldade, mas o dinheiro é meu. E hoje Jesus não entra nesse negócio, nessa barganha. Ele chama cada um de nós por inteiro. Me segue. E no caminho a gente resolve como é que vai ser as coisas. E aí eu vou procurando dentro de mim uma resposta. Dentro do meu chamado, dentro da minha vocação, dentro da minha condição, da minha história. Percebendo o chamado de Deus na minha vida e percebendo a resposta que eu sou chamado a dar hoje. E aí nós já vamos para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração. Em que eu vou escutar a palavra de Deus que me chama a caminhar de acordo com a minha vocação e vou dizer, eis-me aqui, Senhor Jesus. O Senhor me olha, o Senhor me vê, não é indiferente ao meu sofrimento, não é indiferente à minha dor, não é indiferente ao meu pecado, mas o Senhor veio para os pecadores, como médico para curar os pecadores. Cura-me, Senhor Jesus. Cura o pecado, Senhor, cura as consequências do pecado, cura o físico, cura a alma, cura a mente, cura por inteiro todo o meu ser, Senhor. Derrama sobre mim, Senhor, hoje o Teu Espírito Santo. Essa graça na medida que o Senhor me dá hoje para cumprir a minha missão, para cumprir a minha vocação. Vem, Espírito Santo. Abre os meus olhos para a Tua graça, para a Tua presença, para que eu tenha coragem de me entregar como Mateus e dizer o meu sim. E aí nós já vamos passando para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu vou permitir experimentar na minha vida o poder da palavra de Deus hoje, que me chama, que me convida, que me olha, que me ama e que me fala. Não importa o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Não importa o estágio da minha vida, o importante é hoje dar o passo que o Senhor pede para mim. E nesse momento de contemplação, lançando-me aos pés do Senhor, eu dou este passo. Eu me levanto, escuto o chamado do Senhor e sigo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça.
Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexio Divina volta amanhã com a bênção de São Mateus, se Deus quiser.